Brasília em Ação. Um oferecimento. Pinheiro. Pensou ferragem? Pensou Pinheiro. Marcelo Moraes, estamos com Brasília em Ação, sempre na quinta-feira, tudo bem? Isso, tudo ótimo. Graças a Deus, esperando os efeitos aí da nova aprovação do Refis, né? Exatamente, aprovaram o Refis, a gente vai começar falando disso, efeitos que você espera, já que a gente não pode bater o martelo e dizer cravar, resultado, né? Vamos ver exatamente quanto que o OGDF vai arrecadar, né? O objetivo principal do Refis, o Refis é uma renegociação dos débitos tributários que as empresas e pessoas físicas têm, e o principal objetivo disso para o governo é arrecadar valores que, em tese, ele não arrecadaria. Né? Então, Sim. São valores perdidos, vamos dizer assim. E para o lado das pessoas físicas e jurídicas, é se livrar de um débito tributário que os impede de realizar novas negociações. Sim. Então, às vezes, você não consegue tirar uma certidão negativa na sua pessoa física ou jurídica, porque você tem um débito passado. Né? Então, o Refis é o momento para que as pessoas e empresas possam quitar esses seus débitos, ou pelo menos prolongá-los, né, num financiamento de médio ou longo prazo, de acordo com o que o Refis oferecer, para poder ter a sua vida financeira saudável novamente. Você acha que alguma vez na história do Distrito Federal o Refis foi tão esperado ou tão importante como agora, nesse ano, que a gente teve uma situação completamente diferente? Eu acho que se não houver nenhuma reversão nesse Refis, Porta-Nova, eu acho que houve um equívoco da parte do governo e do Legislativo. Importantíssimo o Refis, porque ele vai até lançamentos até 31 de dezembro de 2018. Sim. Ou seja, não pega o ano passado e não pega o período da pandemia, que é onde as empresas, especialmente, né, Porta-Nova, passaram Sim. por momentos muito difíceis. E a gente sempre fala assim, aqui no quadro, que a primeira coisa que o empresário deixa de pagar quando vem uma crise é o imposto. Claro. Né? Ou seja, muita gente certamente ficou pendurada nesse período de pandemia. O que quer dizer? Vamos ter um novo Refis em breve. Assim, vai ter que fazer um Refis sobre os débitos de 2020, de 2019, especialmente os de 2020, desse período de 8 meses que as empresas ficaram praticamente sem faturar ou com uma redução muito grande do seu faturamento. Sem falar naquelas empresas que fecharam e deixaram os débitos tributários para trás. Pois é, a gente tem que ver como é que vai ser a adesão ao Refis, já que a gente está dizendo que é uma iniciativa que o governo abre mão de determinado valor que teria que receber, parte do valor, para receber logo o restante da dívida. Ele abre mão, na verdade, dos juros e da correção monetária. Né? O valor principal fica preservado. Mas como a gente tem débitos bastante antigos, né, se o devedor pagar só o valor principal, ou seja, só o montante que ele devia na data do lançamento, os descontos são enormes. Ou seja, Sim. A vantagem para se pagar isso agora, especialmente para os empresários, é muito grande. Quem tiver fôlego, pague. Maravilha. Agora a gente vai para um outro assunto, são vários assuntos, porque fez sucesso aquele negócio de perguntas e respostas. É verdade. Respostas, e o pessoal mandou dúvidas pra gente, para você responder aqui no DF no Ar. Vamos ver a primeira pergunta, deixa eu ver de quem é, vai rodar. Vamos lá. Eu sou empresária da área da beleza. A pandemia afetou diretamente o nosso setor, ficamos aí quase 4 meses de portas fechadas, e isso fez com que todo o nosso fluxo de caixa fosse utilizado. Mas eu gostaria muito de trocar o mobiliário das esmalterias para dar um conforto maior para as clientes e até para ser um atrativo para novas clientes. Só não sei se é o momento certo, porque a gente está aí tentando recuperar aquele caixa que a gente precisou mexer, e eu queria muito a sua ajuda, a sua orientação em relação a isso. É o momento certo para a gente poder mexer nesse mobiliário, fazer a troca, dar conforto maior para as clientes? Ou a gente aguarda mais um pouquinho? Tá aí a Bruna, então, falando... É uma boa pergunta da Bruna. Pois é, e aí é difícil responder também, né? Porque é a hora para fazer esse investimento e dar um up no negócio. Então, Porta-Nova, Bruna, obrigado pela sua pergunta. Eu não faria esse investimento agora, né, Porta-Nova, salvo se fosse extremamente necessário. Tá? Como ela falou que já gastou o fluxo de caixa dela para enfrentar esse período de pandemia, ou seja, nesse momento é importante que ela tenha um resgate ou uma recomposição do seu fluxo de caixa primeiro. Né? O fluxo de caixa é muito importante para as empresas, as pessoas se preocupam muito pouco com isso e é um dos principais erros que levam as empresas a fechar, porque a pessoa pensa em tudo no negócio dela, Sim. abre a porta, mas não tem R$1 depois para manter esse negócio por um período difícil que ele enfrenta até ele maturar, que a gente chama, ou seja, dar maturidade para o negócio para ele se desenvolver normalmente. Então, Bruno, a minha sugestão é que você, se for possível, se não for uma coisa necessária para o seu cliente, segure um pouquinho investimentos agora, recompõe o seu fluxo de caixa e aí, a partir de 2021, já com esse fluxo recomposto, com aquele dinheirinho reservado, Sim. você já pode fazer novos investimentos no seu mobiliário. Agora, também outra dica, pode ser, agora eu estou me metendo aqui, mas é o seguinte, segurar um pouquinho, se vai dar uma capitalizada boa final de ano, Isso. com as vendas aí, pode ser uma hora de fazer um caixa e depois entrar com mais força nisso ano que vem. Exatamente. Né? Recompõe o fluxo de caixa, vê como é que entra em 2021, tem um fôlegozinho,
Manda bala no investimento e dá conforto para o cliente. Caso contrário, segura um pouquinho, porque ela pode gastar agora, se endividar e não conseguir nem chegar em 2021. Perfeito. Pergunta da Daniele agora. A minha dúvida de hoje é com relação à parte financeira da minha clínica, porque a gente ficou praticamente 6 meses parado e o financeiro deu uma balada. Então eu queria uma dica de vocês como restabelecer essa minha parte financeira através dos benefícios do governo ou de alguma outra forma para poder me ajudar a fortalecer o meu capital de giro. Capital de Olha, giro. falamos exatamente sobre isso, né? Coincidentemente, a gente pode pegar o gancho na resposta anterior. O que aconteceu com ela foi um problema de fluxo de caixa, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha durante a pandemia e agora está zerada e precisa de dinheiro externo. Aí eu recomendo para você 2 coisas. O primeiro, na linha trabalhista, que foi onde o governo trouxe as melhores condições, ou seja, para pagamento de colaboradores, não sei quantos funcionários ela tem, né, no negócio dela, mas se ela puder recorrer à linha de pagamento da folha com o dinheiro subsidiado dado pelos planos governamentais, é um caminho legal. O outro caminho seria recorrer a banco, né, a um endividamento externo, com bastante cuidado, mas também a pandemia trouxe linhas com juros bastante baratos, né? Não recorra a cheque especial e não recorra a cartão de crédito, porque aí você vai entrar numa linha de endividamento que é praticamente impagável, principalmente se considerar que o negócio ainda não está full, né? Sim. Então, se não der para, se a questão do crédito trabalhista não resolver o seu problema, vá à sua agência bancária, negocie um empréstimo de curto prazo com juros baixos, o mais baixo possível, e já faça uma previsão de pagamento disso. Não deixe virar uma bola de neve. Perfeito. Pergunta da Duda agora. Para quem é da área de cafeteria, qual é a principal mudança no comportamento do nosso cliente diante de toda essa situação da pandemia? Boa pergunta também. Na verdade, eu também, buscando na resposta anterior, segurança, você usou essa palavra. Sim. Né? Segurança. O cliente hoje procura segurança. Ele quer ir num lugar que, né, principalmente na alimentação, que é o caso dela, Exato. na cafeteria, que tenha asseio, que os funcionários estejam todos com os protocolos de segurança atendidos, a mesa limpa, higienizada sempre após a saída de cada cliente. É importante que o cliente vá ao seu negócio agora e ele comente com mais 2 ou 3, fala assim, olha, fui lá na cafeteria e estava super legal. Bacana, me senti super seguro. Né? Porque se isso não acontecer, o inverso é verdadeiro. Se ele for lá e não se sentir seguro, ele vai falar para 10 que foi lá e ninguém limpou a mesa dele, que o colaborador não estava com máscara, por exemplo, né? E aí a pessoa não volta mais. Então, acho que o principal agora é você passar para o seu cliente que o seu estabelecimento oferece segurança seguindo todos os protocolos anti-Covid que estão em vigência. Posso dar uma dica nesse ponto também? Cafeteria, se eu tivesse uma cafeteria, até estou falando de café, daqui a pouco eu vou tomar o café do Galeno, que está ali na câmera 6, e eu tomo o café dele toda manhã, o pessoal quer saber que marca é essa. Não é marca não, o Galeno, nosso colega aqui do estúdio, que faz o cafezinho do pessoal aqui. Mas a dica seria o seguinte, se eu tivesse um café, eu botaria uma plaquinha lá, estamos há X dias sem nenhum exame positivo. Estamos isso aí. Tomamos cuidado e estamos somando dias aí sem... Pode fazer um covidômetro, né? Exatamente, um covidômetro. Vale para qualquer negócio, porque isso passa também a ideia de responsabilidade de segurança para as pessoas. É verdade. Né? Pode ser uma boa, né? Perfeito. Mardson, a última pergunta para a gente. Quero saber se o governo do Distrito Federal tem algum incentivo para que as indústrias de fora venham para dentro de Brasília, se sediam aqui e tragam postos de trabalho, e para as empresas, para as indústrias que são sediadas aqui dentro do Distrito Federal, se tem algum incentivo no âmbito fiscal, impostos, linhas de crédito. Boa pergunta. A gente falou disso, de guerra fiscal na outra semana, né? Falamos de guerra fiscal e de incentivos, que no caso desenvolve DF, que é um programa do Distrito Federal para justamente dar condições para que as empresas se instalem aqui no DF. Esses programas que a gente tem aqui, Paulo, a gente falou de guerra fiscal e combatemos a guerra fiscal porque ela trata de incentivos fiscais e uma briga entre os estados para ver quem dá mais. No predatório, final, no caso. É predatório. No final, até em alguns casos é bom, mas a gente não pode garantir que isso funcionou no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Né? Se perdeu algo em torno de 100 bilhões de reais em arrecadação de impostos, que isso seria revertido para segurança, educação, saúde, por exemplo, para a sociedade brasileira. Em Brasília, os programas são voltados para a parte de loteamento, ou seja, para que você possa instalar a sua indústria sem ter que gastar dinheiro com o terreno. Então, o GDF, como é dono de muitas terras, né, ele dá o terreno para os empresários. O importante, nessa pergunta do Matos, na minha visão, Porta-Nova, houve até um movimento de uma entidade aqui, recentemente, propondo ao GDF que desse incentivos para empresas que vierem de fora. Eu sou totalmente a favor, desde que dê os mesmos incentivos para as empresas que aqui estão instaladas. Porque a coisa mais injusta que tem é ter um empresário aqui há 30, 40 anos lutando para atender o consumidor do DF e o governo chega e dá uma condição por de fora completamente diferente da dele. E às vezes o de fora é gigante também, não é alguém que está precisando tanto aquele. Já seria predatória a concorrência. Já seria difícil. Naturalmente. Né? Então, se der para um, tem que dar para o outro. Se tiver incentivo para o de fora, esse mesmo incentivo tem que ser garantido para o de dentro. Sem condição benéfica para nenhum deles. Pelo contrário, isonomia, condições iguais. Né? Infelizmente, a questão fiscal hoje já não se faz mais.
Então já não dá para baixar alíquotas e etc., porque é inconstitucional, é considerado inconstitucional. Resta o Desenvolve DF, que é uma maneira para que o empresário possa vir, principalmente o industrial, para o DF, sem ter que arcar com os custos de investimento inicial da aquisição de um terreno, e ele possa instalar sua indústria aqui. Perfeito, Marcelo, nosso tempo estourou para variar mais uma vez, mas eu agradeço sempre a nossa conversa, sempre muito bacana aqui e muito esclarecedora.